Sabe, os nossos rostos, os nossos corpos, eles falam a língua silenciosa, que é universal. Um sorriso, um jeito de franzir a testa, encolher os ombros, são sinais que a gente entende sem precisar de uma única palavra. Mas de onde é que eles vêm? Por que justamente esses gestos e não outros? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Porque o desprezo tem aquela cara de um rosnado sutil e a surpresa faz a gente arregalar os olhos. De onde vêm esses reflexos que parecem assim, gravados na nossa biologia? Bom, vamos mergulhar nisso. Lá em 1872, muito antes da gente sequer sonhar com DNA, um dos maiores pensadores da história resolveu que ia decifrar esse código. E esse pensador era, claro, Charles Darwin. Na sua obra A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, ele usou aquela mesma lente poderosa da evolução para olhar além das espécies e focar direto nas emoções que todo mundo demonstra. E o que ele descobriu foi fascinante. Nossas expressões não são aleatórias. Muito pelo contrário, a maioria delas segue 3 princípios que são surpreendentemente simples. E são exatamente esses 3 princípios que a gente vai desvendar agora, um por um. Vamos começar com o primeiro princípio, então, o dos hábitos úteis. A ideia aqui é genial de tão simples. Muitas das nossas expressões são, na verdade, ecos de ações que, um dia, foram vitais para a nossa sobrevivência. Pensa nisso como se fosse uma memória muscular da evolução, sabe? Ações que nossos antepassados faziam de propósito, tipo se preparar para lutar ou ampliar o campo de visão. Com o tempo, elas acabaram virando reflexos automáticos, ligados a certos estados de espírito. A ação original talvez nem seja mais necessária, mas a expressão? Ah, a expressão ficou. E olha só esse exemplo clássico, que ilustra a ideia perfeitamente. O Darwin reparou que alguns cães de caça apontam para a presa, eles congelam naquela postura focada, mesmo sem nenhum treinamento. É um hábito herdado dos ancestrais deles que se preparavam para dar o bote. A ação, que era útil, virou um reflexo expressivo. E com a gente acontece a mesmíssima coisa. Quando alguém torce o nariz com nojo, sem nem saber, imitando o gesto ancestral de mostrar os caninos, uma ameaça primitiva, ou quando a gente levanta as sobrancelhas de surpresa, estamos instintivamente tentando abrir os olhos ao máximo para pegar mais informação sobre uma mudança repentina no ambiente. Ok. A ideia dos hábitos úteis explica muita coisa, né? Mas e o ato de dar de ombros para dizer não sei? Ou um cachorro abanando o rabo de alegria? Não parece ter uma vantagem de sobrevivência direta aí. E é aqui que entra o segundo grande princípio de Darwin. Então vamos lá para o segundo princípio que complementa o primeiro de um jeito perfeito. É o princípio da antítese. A ideia é que, às vezes, uma expressão não tem um propósito útil por si só. O único propósito dela é ser o exato oposto de outra expressão. A lógica por trás disso é a clareza na comunicação. Para um sinal social funcionar, ele precisa ser inconfundível, certo? E qual a maneira mais fácil de sinalizar o oposto de estou agressivo? É fazer movimentos que são contrário direto de uma postura de ataque. E a ilustração clássica de Darwin para isso é perfeita, como a gente vê aqui. Um cão hostil, ele tenta parecer o maior e mais intimidador possível. O corpo fica rígido, o pelo eriçado, a cauda para cima. Agora, o cão amigável e submisso faz o contrário em todos os aspectos. Ele se encolhe, abaixa as orelhas, relaxa o corpo. Uma expressão é literalmente o negativo fotográfico da outra. Então já temos expressões que vêm de hábitos úteis e outras que são o seu oposto direto. Mas é aquele tremor que a gente sente com medo ou excitação. Ou uma crise de riso que não dá para controlar. Para explicar isso, o Darwin nos deu seu terceiro e último princípio. Esse último princípio não tem muito a ver com hábitos ou com comunicação, não. Ele tem a ver com a fiação do nosso corpo, o jeito como o sistema nervoso reage quando está sobrecarregado. O ponto aqui é o seguinte: quando o sistema nervoso é muito estimulado por uma emoção forte, tipo medo extremo ou uma alegria imensa, ele gera um excesso de energia nervosa. E essa energia precisa de uma válvula de escape. Ela transborda, causando reações físicas que a gente não controla. E todo mundo conhece essa sensação. O coração disparado, as mãos trêmulas antes de um evento importante, o riso que não para de jeito nenhum. Esses não são hábitos úteis nem sinais opostos. São simplesmente o corpo lidando com uma sobrecarga de energia do sistema nervoso. E aí, quando a gente junta esses 3 pilares, hábitos úteis, antítese e ação direta do sistema nervoso, uma imagem muito mais completa, muito mais profunda das nossas emoções começa a se formar. E aqui a gente vê o argumento do Darwin nas palavras dele mesmo.
Ele estava convencido de que essas três forças, agindo ao longo de uma história evolutiva imensa, eram a chave para decifrar quase todas as expressões involuntárias, tanto na gente quanto nos animais. Essa citação resume perfeitamente o poder da ideia dele. O Darwin nos ofereceu basicamente uma gramática universal para a linguagem silenciosa das emoções. Uma linguagem que atravessa culturas e até mesmo espécies. Então, sabe aquele arrepio na espinha ou o sorriso que surge sem pedir permissão? Não são só reflexos, são pedaços de história, são ecos de uma luta muito antiga pela sobrevivência. É um fio invisível que conecta a gente a todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. E que nos liga a uma herança emocional que a gente compartilha com todo o reino animal. A análise do Darwin é um convite para a gente enxergar o mundo de outro jeito, para observar os rostos ao redor, para notar os próprios reflexos. A pergunta que fica no ar é: qual eco emocional será notado em seguida?